A esclerose múltipla é uma doença crónica, autoimune, que afeta o cérebro e a espinal medula. Atinge franjas da população em fases cruciais da vida, jovens e adultos ativos, e em determinadas fases esta patologia pode ser incapacitante. Hoje, no Saúde em Jogo, vamos ficar a saber tudo sobre a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença ainda um pouco misteriosa que atinge cerca de 60 a cada 100.000 habitantes em Portugal. Trata-se de uma doença neurológica crónica que surge habitualmente na terceira década de vida de um adulto e com mais incidência nas mulheres. A doença não é fatal, mas incapacitante, afetando o estilo de vida do paciente, pois o sistema nervoso central é atingido. Isto faz com que a pessoa perca permanentemente diversas funções, dependendo das áreas afetadas. A causa concreta ainda não é conhecida, mas o estilo de vida, a natureza genética, alergias ou trauma físico podem influenciar a existência da mesma. É possível viver mais e melhor com mais esperança quando se tem esclerose múltipla? A resposta vai hoje ser dada pelo neurologista Vasco Salgado, que é o convidado do Saúde em Jogo de hoje e que é também diretor de Serviço de Neurologia do Hospital Fernando da Fonseca, a quem eu dou desde já as boas-vindas. Obrigada, doutor, por estar comigo. Primeiro que tudo, eu disse aqui no início do programa que a esclerose múltipla é uma doença crónica e autoimune, mas isto também não diz tudo. Quer-nos dar a sua definição de facto, o senhor que convive com estes doentes quase diariamente? A minha explicação para aquilo que é a esclerose múltipla não é muito mais do que aquilo que já referiu, porque é efetivamente uma doença autoimune. Quer isto dizer que, por mecanismos que são desconhecidos, o organismo produz determinado tipo de células que têm um efeito nocivo sobre determinadas partes do sistema nervoso central, que afeta exatamente pessoas, basicamente, para a grande maior parte dos casos, na segunda, terceira década de vida. Mas mais mulheres, para além, não é, doutor? Mais mulheres. Mais mulheres, mas aquilo que torna a esclerose múltipla uma doença preocupante do ponto de vista do impacto na funcionalidade dos doentes é o facto de, em muitos casos, a partir de determinada altura, a doença adquire um caráter degenerativo e progressivo. E é isso que até acaba por determinar dificuldades, por exemplo, na marcha que podem surgir nestes doentes. Pois, quais são, vamos começar pelo início, quais são os sintomas ou quais são os sinais de que de facto vem uma esclerose múltipla? Como eu disse, na maior parte dos casos, a esclerose múltipla tem esta forma de apresentação dita surto-recidiva, o que significa que o doente poderá, de uma forma relativamente aguda, ter um fenómeno sintomático de lesão do sistema nervoso central, e esse sintoma depende basicamente do local no sistema nervoso central que é afetado. Pois. Se é o olho, a pessoa pode ter uma baixa da acuidade súbita. Se é uma área que controla a sensibilidade, será essa que será afetada e por aí adiante. Portanto, pode acontecer de diferentes formas. Não há uma forma única ou um sinal único em que se diga assim, isto vem aí a esclerose múltipla. Não, embora, digamos que para alguém que esteja alerta, e obviamente os neurologistas estão por definição alerta, um sintoma agudo, sintoma neurológico agudo em alguém que tem 20 ou 30 anos de idade, uma das primeiras hipóteses que é colocada é exatamente a da esclerose múltipla. Mas as pessoas não chegam logo ao neurologista, não é, doutor? O problema está aí, se calhar, não é? O diagnóstico como é que é? É difícil? Demora muito tempo? O maior dos problemas tem a ver com o simples facto de muitas vezes os doentes desvalorizarem sintomas. E isso tem a sua explicação, porque se de início a doença tem uma forma sintomática de alteração da sensibilidade, que é uma situação muitas das vezes passageira, a pessoa não valoriza esse sintoma e, portanto, esse já teria sido o primeiro sinal de que a pessoa... E passou despercebido. Okay. Obviamente que haverá seguramente médicos, como é natural, que não são especialistas nesta área, que também não valorizam esses sintomas. E, portanto, aquilo que é uma realidade é que, de facto,
quando nós vimos um doente pela primeira vez com o diagnóstico de esclerose múltipla, recuando no tempo, é possível identificar um ou outro episódio que era já uma das manifestações da doença. Quando chega ao neurologista, habitualmente vem referenciado pelo médico de família, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Há muitos doentes que ainda recorrem ao serviço de urgência. Nós, por exemplo, no meu serviço, como noutros grandes serviços de neurologia que existem no país, não é de todo infrequente identificarmos doentes que aparecem com uma queixa no sistema nervoso, no serviço de urgência. Sim. E por essa via são internados e depois são estudados e é feito o diagnóstico. Claro, por ali, portanto, mas quando chegam ao serviço de urgência já vêm com problemas já complicados, ou não? Podem não vir. Um doente pode aparecer, por exemplo, no serviço de urgência, queixando-se que deixou de ver subitamente do olho direito ao esquerdo. E a partir daí ser posto este diagnóstico e depois é toda uma série de exames que são feitos para nos certificarmos que é de facto esse o diagnóstico. Esse o problema. Qual é a reação das pessoas quando lhes é dito que têm uma esclerose múltipla? Isto porque, de facto, são pessoas jovens, como disse, de um modo geral. Para a maior parte das pessoas, e como é compreensível, é um terrível choque. É um choque. A esclerose múltipla ainda tem este estigma que não é de todo infundado, que é o risco inerente a uma incapacidade do ponto de vista motor, sobretudo. Doutor, é isso que eu ia lhe fazer essa pergunta mais daqui a pouco, mas já que meteu a mão na massa, como se costuma dizer, vou chegar a ela. Uma esclerose múltipla tem sempre como ponto final, de facto, uma cadeira de rodas? Não. Não e felizmente não. Eu já tenho idade suficiente para ter acompanhado doentes nos últimos 30 anos. E enquanto que há 30 anos atrás a realidade era muito próxima disso que descreveu, aquilo que é verdade também é que, sobretudo a partir do início dos anos 90, foram introduzidos medicamentos que, para um número muito significativo de doentes, veio alterar por completo aquilo que se chama a história natural da doença. Aliás, eu devo chamar a atenção que se há área da neurologia neste momento em que há um forte pendor do ponto de vista de investigação, é de facto a área da esclerose múltipla. A título de exemplo, neste período que estamos a passar nestes últimos anos, é raro o ano em que não aparece um medicamento novo. Eu vou deixar os tratamentos e tudo isso que está a acontecer para a nossa segunda parte do debate. Portanto, estava a falar, de facto, nas pessoas quando chegam à conclusão que, de facto, têm uma esclerose múltipla e sabem que é uma doença que os vai acompanhar para toda a vida. Nessa fase, o médico passa a ser também uma pessoa muito importante que vai estar com eles o resto da vida. Não é? O neurologista, neste caso, vai ser, penso que será só a neurologia que acompanha estes doentes, ou a medicina interna também, alguma parte, não é? Não tanto. Cria-se uma relação médico-doente muito forte, doutor? Sem dúvida. É, não é? É. Pois. Aliás, é uma área da neurologia em que tem que haver, de facto, uma enorme disponibilidade, porque os doentes têm queixas frequentes, como disse bem, é uma doença crónica e, portanto, as pessoas têm a idade que têm, isto é muito perturbador do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas e, como é natural, recorrem aos especialistas para tentar resolver os problemas que têm. Sendo uma doença que dá mais nas mulheres, não há motivo nenhum, ou já se descobriu porque é que aparece mais nas mulheres, não. Pronto. Sendo uma patologia que aparece de facto mais nas mulheres, e sabendo nós que são mulheres jovens, o problema da maternidade coloca-se aí, ou seja, é um problema para estas mulheres ter filhos? Bom, vamos partir deste cenário. Há alguém que aparece junto do neurologista em que, nessa altura, é feito o diagnóstico de esclerose múltipla. Nessa fase, a maior parte dos doentes estão bastante independentes, para não dizer totalmente independentes, em atividades de vida diária. E aquilo que, no caso de uma mulher, é de facto um assunto premente é a relação que existe entre a doença, a gravidez e até o pós-parto. Porque a gravidez tem um efeito protetor da doença enquanto dura. Para que, é bom, isso é bom. Nesse aspecto é bom, mas após o nascimento da criança, há, digamos, um pico de atividade inflamatória da doença que pode ter
consequências que nós negativas. tentamos evitar. Mais negativas. Aquilo que eu costumo dizer a todos os doentes que têm esclerose múltipla, e em particular, neste caso, à mulher, uma vez que estamos a falar da gravidez em si, é que o nosso objetivo é que as pessoas continuem a ser o mais independentes possível e que façam a sua vida de forma o mais normal possível. Trabalhem, etc. Trabalhem, que tenham os seus tempos livres, que façam atividade física e que, tendo a intenção de engravidar, há aquela máxima que todos nós neurologistas utilizamos e que tratamos de doentes com esclerose múltipla, é quanto mais cedo melhor. Quanto mais cedo melhor. Portanto, obviamente que uma mulher muito incapacitada do ponto de vista neurológico, não é que a gravidez esteja contraindicada, mas podem surgir complicações que de outra forma não existiriam. Quanto mais cedo gravidez, no caso da esclerose múltipla, quanto mais cedo melhor. Doutora, quantos doentes existem em Portugal com esclerose múltipla? Ainda é uma doença rara ou já não? Não tanto. Neste momento a estimativa é que é alguns entre os 6.000 e 7.000 doentes que existem. E tende a aumentar? Tem vindo a aumentar. Aliás, todos os estudos epidemiológicos têm sido feitos basicamente no mundo ocidental. Nós temos um exemplo de um estudo muito bem feito aqui na nossa vizinha Catalunha, em que se determinou a incidência da doença com 2 décadas de separação e, de facto, aquilo que se chegou à conclusão, para a mesma comunidade. Aquilo que se chegou à conclusão é que, de facto, esta incidência tem vindo a aumentar, sobretudo à custa de mulheres. À custa de mulheres, está. Portanto, aquela relação que tradicionalmente havia de 3 mulheres para um homem, neste momento provavelmente é 4 para 1. Ninguém está a fazer estudos para saber porque é que, de facto, as mulheres são as grandes vítimas desta patologia. Há seguramente estudos sobre isso, o que é verdade é que ainda não se chegou a nada de concreto. A nenhuma conclusão. Doutor, já voltamos à nossa conversa. Vamos deixar o estúdio para ir até ao ginásio. O PT Hugo Muniz já está à nossa espera para o espaço Vida Ativa. Olá Marina, mais uma crónica de Vida Ativa. Desta vez vou falar sobre que tipo de programa de treino é que efetivamente é mais eficaz para nós nos sentirmos melhor. Estamos cada vez mais reticentes relativamente à eficácia de um programa cardiovascular para a perda de peso e de que forma é que o cardiovascular, nomeadamente a passadeira, a bicicleta, a própria elíptica, durante um volume de treino grande, tem efetivamente os resultados que há uns anos atrás se diria que tinha. Fazer o cardiovascular durante um bom período de tempo pode, por vezes, criar aqui o reverso da medalha e, de vez de nos estar a ajudar neste processo de perda de peso, está assim a ajudar-nos a tentar guardar ainda mais a gordura, a reserva energética que nós utilizamos a partir de um determinado período. Eu recomendava pelo menos inserir o treino de força. O treino de força aqui é fundamental e, uma vez mais, a força é um agente de mudança e é através deste agente de mudança, da contração muscular, que nós vamos conseguir ter fantásticos benefícios fisiológicos. Por isso, cardiovascular, sim, mas treino de força é muito mais importante que o treino cardiovascular, porque nos obriga aqui a adaptações constantes por várias partes do corpo, nomeadamente segmentos corporais, extremidade superior, extremidade inferior, coluna, e torna-nos cada vez mais fortes. Por isso, sem dúvida, que optimizar os resultados com treino de força é importantíssimo. Por isso, lembra-se, é mais uma dica, mais uma oportunidade de podermos juntos tornar-nos mais fortes e conseguirmos efetivar melhorias na saúde em geral. Até para a semana. Foi o Hugo Muniz responsável pelo espaço Vida Ativa no Saúde em Jogo da Bola TV. Por aqui volto à conversa com o neurologista Vasco Salgado. Falamos sobre esclerose múltipla. Doutor, vamos falar de tratamentos agora. Disse-me há pouco que ao longo destes 30 anos em que tem estado no ativo, digamos assim, já assistiu de facto uma mudança, não sei se radical, mas pelo menos muito grande relativamente à forma de tratar os doentes com esclerose múltipla. Em que fase estamos de facto do estadio destes doentes, sendo uma doença crónica, estão quase a um passo de ser descobertos novos medicamentos que levem à cura, ou estamos muito distantes disso e não vale a pena pensar nisso por enquanto? Estamos bastante distantes do tratamento da doença em si, isto é, da cura definitiva. Aquilo que se tem avançado, sobretudo nos últimos anos, toca em 2 assuntos que são críticos para esta população, porque, mais uma vez, temos que insistir que isto é uma doença crónica. Okay. Portanto, os objetivos de toda a investigação terapêutica que tem surgido nos últimos anos tem vários aspectos que são importantes. Por um lado, tentar
utilizar medicamentos que são cómodos para o doente. A comodidade é um dos aspectos fundamentais para garantir que o doente adere à terapêutica, claro. Se nós temos a melhor terapêutica do mundo, que é muito complicada de administrar, vai ser muito difícil ter estes doentes controlados por essa via. E que terapêuticas existem a esse nível? Ou seja, é o comprimido diário ou há outras coisas mais... Sobretudo nos últimos 2, 3 anos, portanto, foi por aí que se avançou muito, foi no aparecimento de medicamentos sob a forma de comprimidos, em oposição àquilo que havia, que era sobretudo medicamentos injetáveis. Injetáveis, não é? Pronto, e depois, o outro aspecto que tem sido fundamental no desenvolvimento farmacológico e no tratamento da esclerose múltipla, prende-se muito com a pesquisa de novos fármacos, que sendo cómodos de administração e eficazes do ponto de vista terapêutico, por outro lado, tenham uma segurança idêntica àquilo que foram os primeiros fármacos que foram utilizados para o tratamento da doença e que são absolutamente seguros. Isto é, não há problemas de maior. E já se atingiu esse estadio ou ainda estamos longe? Como é que estamos ao nível da toxicidade e de problemas de imunossupressão, digamos assim, que muitos medicamentos dão? Eu diria que para a grande maior parte dos medicamentos que nós dispomos hoje em dia para o tratamento da esclerose múltipla são medicamentos, genericamente falando, bastante seguros. Não quer dizer que não necessitem de vigilância, mas são bastante seguros. Claro. E, nomeadamente, aquilo que veio à baila recentemente com um novo medicamento que se espera seja aprovado daqui a 1 ano e meio, 2 anos, é talvez o paradigma dessa afirmação. Portanto, é um medicamento que é muito cómodo, é administrado de 6 em 6 meses, numa única toma. A administração é feita no hospital, o que significa que nós temos perfeito controle de quem é que está a fazer a medicação, quem é que não está. E o que é que está a E até à data, esse medicamento que continua a ser utilizado, sobretudo em doentes que participaram em ensaios clínicos e que estão em fase de extensão, são medicamentos que são bastante seguros. São bastante com um perfil de segurança muito... Temos aprovações em Portugal ao mesmo nível do resto dos países da Europa ou como é que estamos? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Em Portugal, por todos os constrangimentos de natureza financeira que todos nós conhecemos, tem efetivamente havido alguma demora na aprovação dos fármacos. Com isto não quer dizer que haja determinado fármaco que, pura e simplesmente, é banido por uma questão de preço. Sim. Venha mais tarde, não é? Exatamente. Nem de perto nem de longe, alguma vez chegámos a uma situação desse tipo. Agora, há de facto algum atraso no acesso a medicamentos que noutros países chegam com 6 meses, com 1 ano de antecedência. E isto pode ser complicado para os doentes? Doutor, por exemplo, conheço casos em que de facto o doente já devia ter utilizado aquele medicamento há mais tempo e ficou sem ele à espera que viesse a aprovação, ou de facto as autorizações especiais têm resolvido esse problema? Nós não temos tido grande iniciativa, grande abertura por parte das entidades responsáveis para autorizações especiais nesta fase. E, sobretudo, desde 2011, isto foi por demais evidente. Tem havido, de uma forma geral, uma exceção a esta regra, que é para situações de doença, e a esclerose múltipla é o caso disso, em que não há qualquer alternativa terapêutica. Terapêutica, sim, pois. Há uma forma de esclerose múltipla que é aquela que é mais gravosa, a chamada primária progressiva, em que até à data, até à publicação dos resultados de um ensaio que foi feito há cerca de 1 ano atrás, não havia qualquer medicação disponível. Olha, este medicamento revelou que, embora não tanto como nós gostaríamos que fosse, mas que é eficaz quando comparado com placebo, no controle da progressão da incapacidade destes doentes. O estudo foi apresentado há 1 ano e não há qualquer hipótese de acesso a este medicamento neste momento. Isso é complicadíssimo, não é? Para os doentes com a patologia é complicadíssimo. É saber que existe, mas que não têm acesso. Quer dizer, por muito pouco que a melhoria seja, se calhar é uma melhoria que para o doente vai fazer efeito, não é? Vai ter ali um efeito enorme. Portanto, continuamos à espera então
que isso aconteça. Não há perspectivas de medicamento. Bom, aquilo que se fala é que está para breve, será Está para em princípio no próximo ano, mas o que é um facto é que este estudo já foi publicamente apresentado há um ano, exatamente, e até à data não há nada de concreto. A verdade seja dita, e é bom que se diga em relação a isso, que os países europeus são um bocado vítimas de todo este processo. Sim, o processo também está numa fase ainda de algum atraso de aprovação por parte da Agência Europeia do Medicamento. Cá mesmo, portanto, deste lado. Do país, Cá deste lado. da Europa. Da Europa, pois. E, portanto, não é que as nossas entidades estejam a tornar a questão ainda mais difícil. Pois. Mas que é um facto que sobretudo, a partir da crise, nós que trabalhamos em hospitais públicos, notámos esta dificuldade por parte das autorizações especiais para a utilização de medicamentos. Sim, isso é verdade. É uma realidade. Apesar destes constrangimentos, acha que hoje em dia viver com esclerose múltipla ainda traz associada uma esperança grande em termos de qualidade de vida? Ou seja, já é possível viver com esclerose múltipla e ter qualidade de vida? Eu gosto de ser muito animador em relação a essa questão e acho que não estou a fantasiar. Não está? Para a grande maioria dos casos, embora persistam sintomas crónicos que não trazem qualquer qualidade de vida às pessoas. Crises existirão sempre, é isso que está a dizer, não é? A verdade é que a maior parte dos doentes acabam por ter um grau de independência que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que a gente via há 30 anos atrás. Pois, e portanto isso é bom. Já voltamos, doutor. Vou dar agora a palavra à estilista Idilza Santos. Vem aí o espaço ainda mais linda. Olá, Marina! Hoje vamos falar das tendências do outono e inverno 2016-2017. São muitas as tendências, por isso escolhi alguns pontos e hoje vamos falar deles. Este inverno irá-se usar imenso as camisas com laçadas. As laçadas têm um ar romântico e fica muito bem com peles. O contraste do romântico com roca dá um look atual. Riscas, use e abuse desta tendência, da cabeça aos pés. Não tenha medo das mais variadas cores. Se tiver receio, use preto e branco, que é o mais simples e o mais elegante. Lantejoulas, anos 80 de volta. Gosto, adoro, brilho. Se tiver algum receio, use com cores neutras, como o branco, o preto ou o bege. Use pelos nas malas, nos sapatos, nos acessórios, nos casacos, vestidos compridos. Sei que na sua cabeça pensa que os vestidos compridos são só para festa. Não. Este ano os vestidos vieram para serem usados no dia a dia. Com casacos, com coletes, com botins, com ténis. Use os vestidos também para jantares, para eventos e, claro, para as suas galas, Ano Novo ou Natal que vem aí. Já sabe, com estas dicas a sua estação vai ser ainda mais linda. Estamos no final do Saúde em Jogo de hoje, onde falámos de esclerose múltipla. Foi o meu convidado, o neurologista Vasco Salgado. Doutor, com esta esperança que referiu há pouco, terminamos o programa e, de facto, há aqui muito caminho para andar. Há medicamentos que estão em investigação, há coisas novas que vêm aí e, portanto, caso haja dinheiro e não haja subfinanciamento da saúde, de facto, os doentes podem ter nos próximos anos uma melhoria de vida ainda aumentada. É isso? É essa a mensagem que nos deixa? Sim. Muito obrigada, Obrigado, doutor. Léo. Agradeço também assim a sua presença, que esteve desse lado e nos acompanhou, e eu prometo voltar para a semana, porque já sabe, é a sua saúde que está em jogo.